perna, yeah. Passeio, te levo pro passeio. Pego no teu seio, yeah. Sem nenhum receio. Ela tem respeito, peito pra caralho. Essa libite dá 6 vezes mais trabalho. Vira lá, sei lá se tem doença. Mas quando nós olha, nem é isso que nós pensa. Diz na lata, vem e mama o osso. Os dentes da cadela tá me deixando nervoso. Yo, só não morde o ovo, só não morde o ovo. Só não morde o ovo, só não morde o ovo. Indo aqui, tá, senta aqui pra firma. Chave de virilha, tá no cio, né filha? Tua mãe é uma cadela, vou dar ração pra ela. Ela vem de 4 roçando na minha canela. E ela tá toda assanhada, tá querendo bater perna. Tá toda assanhada, tá querendo bater perna. E tua mãe é uma cadela, vou dar ração pra ela. Ela vem de 4 roçando na minha canela. E ela tá toda assanhada, tá querendo bater perna. Tá toda assanhada, tá querendo. Olá a todos, meu nome é Mr. True e hoje vocês estão no True Podcast, né? Bem, hoje eu venho trazendo pra vocês uma convidada, hoje não é um convidado, é alguém bem interessante que eu conheci hoje, né, num servidor aí. Mas hoje também a gente não estamos com o nosso co-hoster, obtivemos um pequeno problema, um pequeno imprevisto com ele, acabou ocorrendo algo aí, um leve problema, mas bem, isso aí é algo normal. Bem, antes de qualquer coisa, eu peço que a senhora se apresente, senhora Júlia, né? Oi, tudo bem? Eu sou a Júlia e eu literalmente conheci ele hoje. Ele me convidou pra gravar esse podcast, eu achei muito interessante e agora estou aqui. Tchau. Bem, antes de qualquer coisa, a gente começarmos até a conversar um pouco aí, peço que vocês que estão ouvindo deem um like, compartilhem o podcast, façam o que vocês sabem fazer, cara, comentem. E o Drat, seu grande filho da mãe, tô te dando um salve agora, né? E Thales, outros caras que pedem salve, tá aí salvados agora. E bem, pode começar? Quer começar agora? Então, senhora Júlia, assim. Claro, pode. Então, senhora Júlia, me conta aquela história lá que você estava me dizendo a respeito de você mais 2 amigos teus. O meu triângulo amoroso. Sim, aquela trindade, a coisa mais linda do mundo. A gente apelida de Trindade essa história. Bom, eu tenho 2 amigos, o Leandro e o... como é que é? Cara, eu não sei que nome eu posso dar, um pseudonome pra eles. Não precisa dar nome, só fala que tem um e o outro. E pronto. Tá bom. Tem o meu amigo número 1, que ele é um amigo muito... Um amigo muito foda meu, basicamente. Uhum. E eu gosto muito dele. Só que ele tem um irmão gêmeo. E geralmente eu vou pra casa deles, de noite. E quando eu tava cantando pro Mr. True, a gente meio que tem um triângulo amoroso, porque teve uma vez que eu tava lá, a gente jogou videogame, e eles simplesmente falaram que eu podia dormir. E eu fui. E eu pensei que o irmão número 1 tinha deitado comigo. Tendo que foi o irmão número 2. E ele começou a falar coisas pra mim, eu pensando que era o irmão número 1. E geralmente acontece muito isso. E eu acho muito engraçado o fato deles me confundirem. E eles brigam entre si por causa disso. Porque um fica me confundindo enquanto o outro quer ficar lá comigo e não sei mais o que. É muito estranho. A coisa engraçada mais nessa situação inteira é quando você consegue ver que os dois estão... Você tá em uma situação de dominância, como eu havia falado antes pra ti, e tu tá em uma situação de dominância. Você pode literalmente fazer os dois se matarem. E é isso que não acho que muito legal pra se acontecer, porque os caras não estão raciocinando direito. Eles estão literalmente agindo e pensando só em sexo. A vida deles está sendo ornamentada nessa forma. Eles estão girando em volta de você. E você está sendo literalmente como um planeta ou a órbita deles. Que eu acho que se você sair da vida deles, eu acho que dá um problema gigantesco. Eu não sei se desse ponto de vista poderia ser visto assim, mas eu não vejo assim. Eu vejo que se eu sair da vida deles, eu vou ser só mais uma que saiu da vida deles, mas acho que eles ficariam um pouco tristes, eu acho, não sei, se eu fosse embora, porque eu tô lá sempre pra apoiar eles, pra tá lá com eles, sabe? E eles... Eu não sei se eles valorizam isso ou não, porque o irmão número 1 já brigou muito comigo, enquanto o irmão número 2 nunca fez nada. Ele simplesmente
Ele é muito grosso, o irmão número 1. Ele é uma pessoa muito rude. Ele... Como é que eu posso dizer? Ele é muito impulsivo. Tipo, tem uma madrugada que eu tava falando com ele e eu falei, eu tenho 1 milhão de motivos pra não falar contigo e eu falo contigo. E ele vem assim, mas agora me fala esses 1 milhão de motivos. Eu, como assim? Tu quer que eu fale 1 milhão de motivos pra não falar contigo? Ele, sim, tu disse que a tua família não gosta de mim, não sei o que, eu quero saber os motivos. E eu tinha que passar a noite toda dialogando com ele até ele perceber que ele tava errado e que eu não tinha que estar me justificando. E só pelo fato de eu estar me justificando quer dizer que eu já gosto bastante dele. Eu acho que não só pelo causa disso, tá? Ele tá ali, ele, o irmão número 1, né? Ele tem uma relação de não de afeto contigo, ele tem uma relação de mais que você é uma base pra ele, tu é uma estrutura emocional do cara que, de certa forma, se tu sair, ele vai ficar mais abalado. E esse é o problema. Ele criou uma dependência de você. Você percebe disso? Você percebe isso? Que se um cara cria uma dependência de você, no meio que ele não perde aquilo, aquela atração, ou toda aquela química, né? Aquele jogo de atração, sabe? Sim, eu percebi bastante isso pelo fato de que teve uma vez que eu tava tão irritada com ele que eu ameacei sair da vida dele e nunca mais voltar. E nesse momento, ele quebrou, porque ele nunca esperou que eu dissesse isso, porque eu sou uma pessoa muito carinhosa, de certa forma, e eu nunca digo, vou sair da tua vida. Geralmente são as pessoas que saem dela, e ele sabe disso, porque ele me conhece há muito tempo. E eu disse pra ele, eu vou sair da tua vida, e tu nunca mais vai me ver, e tu vai sentir minha falta. E nesse exato momento ele disse, tá bom, vou parar de ser um idiota contigo, só por favor, fica. O problema, então, é isso que tá, cara. Ele tá, você tá percebendo que ele tá sendo ornamentado. Ele tá tipo, cara, se você sair, eu me fodo. Se você continuar, eu me fodo. Mas você tem que fazer esse cara perceber e se colocar na real que essa não é a realidade. O mundo não vai girar assim, não vai funcionar assim. Porque se tu quiser, literalmente, é sério, você tá em uma posição, como eu falei, de poder. Se tu quiser, você faz ele como um capacho. Porque o cara, ele não tá se opondo a ti, sabe? Ele não tá se opondo a você, ele não tá sendo um cara, ele não tá sendo um homem. A partir desse momento, ele não é mais um homem, ele não é mais um cara que merece um respeito. Ele tá sendo basicamente um gado, ele tá sendo um cara que pode ser literalmente, facilmente manipulado por ti. E esse é um grandíssimo problema, que ele criou um apego emocional por você, e uma dependência emocional de você que é muito grande. E você, tipo, posso te dizer, assim, Júlia, que tu se transformou em uma droga pra ele. Uma droga viciante. Entende? Como é que eu posso dizer? Eu acho que desse ponto de vista tu tá certo, porque ele acabou se tornando muito dependente de mim pra ele se sentir o que ele é. Ele se acha um garoto mais legal, entre aspas, da cidade. E um dia ele chegou em mim quando a gente tava brigado, ele falou, tu não tem amigos. Ele tava querendo se botar ele queria se sobrepor a mim. Ele queria se fazer de dominante. E aí eu falei pra ele, quantidade não substitui qualidade. E aí ele ficou muito irritado. E eu perguntei, por que tu tá mais irritado ainda? E ele falou, porque tu falou que quantidade nunca vai substituir quantidade. Não, que quantidade nunca vai substituir qualidade. E aí eu falei, sim, mas isso é uma verdade que tu vai ter que aprender durante os anos, já que tu é mais novo que eu. Um dia tu vai ter maturidade suficiente pra aprender de que tu pode ter 5 amigos na tua vida inteira, e se esses 5 amigos forem teus amigos de verdade, eles vão estar lá pra tudo que tu precisar. Talvez o que tu tem agora, que sejam uns 25 amigos que tu sai nos seus rolês, sejam simplesmente pessoas que vão te abandonar no primeiro momento. Sim. Então, aí quando eu dou nos dedos dele, como a gente fala aqui na minha cidade, eu simplesmente, ele se submete, porque ele perdeu o cargo dele, o posto dele de dominante da conversa, e ele virou um submisso. E eu acho que é a coisa mais engraçada, cara, é que você como mulher, você percebe isso, que a partir do momento que o cara se torna alguém mais submisso a ti, se ele vier tentar colocar ele como alguém dominante de volta, porque o homem nessa situação, né, em questão de relação, ele tem que ser alguém dominante, ele tem que estar sempre buscando o jogo.
Só que quando você se coloca em uma situação não dominante, né? Você coloca em submissão, cara, tu não vai conseguir voltar pra esse posto, mas nem fudendo. Tu perdeu isso e não vai mais conseguir. Agora tu tem que se confortar e entender que tu é um capacho. O cara literalmente se transformou em um capacho. O irmão dele já é diferente. O irmão dele já é todo... Como o irmão dele, ele não se submete, o irmão dele. Ele não... O irmão número 2, ele simplesmente, ele não deixa. E aí eu respeito isso nele, porque eu não me importo de ser submissa de vez em quando, mas tipo... Ele, sei lá, quando a gente tá fazendo qualquer coisa, ele é o dominante. Ele vai tá lá e ele vai fazer tudo o que ele quiser fazer. O irmão número 1 não, ele já é mais submisso. Como deu pra perceber em toda a nossa conversa. E ele, tipo, ele nunca vai perguntar pra mim, eu fui bem fazendo tal coisa. Ele vai falar, eu sei que eu fui bem. E eu vi pelas tuas reações que eu fui bem. O irmão número 1 já vai perguntar, eu fui bem, de verdade, sério, tu gostou? Foi bom? Não sei. Nossa, a insegurança do maluco é algo grande e que, tipo, isso te afasta também, né? Se você for ver, ele vai te afastando. Então, ele tá criando uma puta de uma barreira entre você e ele, que ele ainda foi a ponte, né? Ele ainda foi a ponte pra você conhecer o outro irmão dele. Então, você tá vendo literalmente, eu acho que o extremo dele, né? O totalmente alguém oposto a ele. Que teve uma melhor, não melhor educação, é claro, mas ele entendeu melhor como é que funciona a coisa e como é que ele tem que agir melhor. Sendo que o outro ainda, ele não entendeu nada ainda, ele ainda não entendeu como é que tá. É porque, como é que eu posso te dizer, o irmão número 2, ele amadureceu muito mais rápido do que o irmão número 1, porque quando eu cheguei a primeira vez na casa deles, pra conhecer e tudo mais, o irmão número 2 já chegou em mim e falou, olha, eu já sou um homem. Eu já não sou mais virgem, eu já fiquei com muitas garotas, não sei o quê. O meu irmão, não. O meu irmão, ele nunca ficou com tantas garotas e ele se acha o fodão e ele não é o fodão. E ele tem que ter noção disso e ele vai querer ficar contigo porque tu é uma garota que tu gosta dele, ele sabe disso e talvez ele se aproveite disso. E eu falei, ele não vai se aproveitar, nem um pouco. Eu que vou me aproveitar dele, nem aí. Mas é aí que tá, então, é aí que tá, você tem que ensinar esse puto, você tem que ensinar esse cara falando, cara, te bota como lugar, te bota como homem, porra, tu não tá sendo cara. Porque se você deixar isso, claro, se tu deixar ele dessa forma e não passar uma lição pra ele, e também você não passar uma lição pra ti mesma, que, beleza, eu sei que você não vai escolher ele de jeito nenhum, dessa forma que ele age, desse jeito, ele não vai ser escolhido. Ele não vai ser o cara que... Mas eu acho que tu não entendeu. A gente não tá numa relação de escolher um ao outro. Ou de querer namorar, ou, sei lá, ter alguma coisa pra futuro. A gente não tá tendo esse tipo de relação. Não é assim que funciona nosso relacionamento. Nosso relacionamento é, eu vou lá, eu jogo com eles, eu durmo com eles, eu almoço com eles e eu vou pra casa. E acabou o nosso relacionamento aí, nesse eu vou pra casa. E ele só volta a acontecer de novo a partir do momento em que às 3 da manhã eu bato na casa dele. Tá, mas o que faz você aparecer lá? Eu sei que você tem... É porque assim, eu tenho muita crise de ansiedade de noite. Muita. E eu não consigo contar pros meus pais. Então eu saio, eu simplesmente saio e eu sei onde é a casa deles. Eu vou até lá e eles me abraçam, dizem que vai ficar tudo bem. E eu me sinto bem lá. Só que nosso relacionamento... Tipo, uma vez eu perguntei pro irmão número 1 se ele me namoraria. Ele ficou ofendido. Nossa, velho. Ele falou, por quê? Não sei o quê. Tipo, não sei o quê, você... Por que você tá afim de mim? Não sei o quê, não sei o quê. E eu, não, capaz, não tô afim de ti, não. A gente só faz tudo que a gente faz. Por que uma mera conhece? Uma mera conveniência da minha vida. Caralho! Eu não sei se... Vamos lá. Eu não sei se o cara é tapado, né, mas... É que é também uma forma dele de se defender e esquivar disso tudo, né? É uma forma de... Então, ele não quer. Ele não quer ter um relacionamento sério com ninguém. Nem que essa pessoa seja eu. A única garota que meio que suporta as crisezinhas dele de piti. Uhum. Mas é aí que tá, ele suporta as tuas também. Então, você percebe que tem alguma coisa aqui.
a tua relação com eles, eles te dão um suporte em si, eles vão te dar um suporte emocional, e você dá o suporte, não o suporte emocional, claro, você dá meio que um suporte emocional, mas tem uma coisa bem estranha, você sabe disso, né? Tem algo muito estranho. Eu sei, tipo, tu não chega e diz pra todo mundo, ai, eu fico com 2 irmãos, tá ligado? Tu não chega assim numa pessoa. Só com intimidade, tipo, eu cheguei em ti porque eu já não me importo mais se as pessoas souberem ou não, mas eu achei um cara legal, foi por isso que eu te contei isso, mas se tu vem em qualquer outra comunidade ou qualquer outra coisa na internet, eu não vou nunca chegar nas pessoas e vou falar, já fiquei com irmãos gêmeos ao mesmo tempo. Nossa, tá ligado? velho. E você falar dessa forma, a questão o problema também da forma que você vai colocar isso pra dizer, porque se se chega e conta isso pra qualquer outra pessoa, isso vai dar um leve problema, que vai te julgar como uma vagabunda, por causa que a forma que tu vai estar colocando isso é meio ruim. E aí que tá o problema, você tem que... Então, o problema é quando a gente... É porque eu tenho que falar de uma forma em que eu não pareça submissa a tudo isso. E que eu não sou. Mas se eu colocar de uma forma que eu estou me submetendo a isso, todo mundo vai me chamar de fácil, de puta, de vadia, não sei o que. E isso não é legal, porque eu já passei... Eu realmente acho que eu entendo você. É que é realmente algo difícil, toda essa situação. Mas, cara, vamos lá. A Armin falou, ela é bem zoada, por causa que você tem crises, provavelmente, né, de ansiedade, essas coisas e tudo mais. E tudo isso acontece e tem essa relação totalmente estranha. Mas você sabe que tem que acabar, ou você tem que acabar com ela, ou você dá algum jeito nessa relação, porque tu tá ali meio que não é alguém muito desejada, de certa forma. Você percebe que eles não te querem de forma verdadeira ali. Então, meio que você continuar ali é meio que uma forma de tortura pra ti mesmo. Você percebe isso? Sim, eu percebo isso, sabe? Então, tipo, a coisa é que, é claro, a melhor forma pra ti é meio que tentar lidar isso, não claramente sozinho, mas contar pra alguém que você pode, sabe? Mesmo pros seus pais, que você não quer contar isso, você deveria falar isso pra eles, porque são as primeiras pessoas que deveriam saber disso e deveriam te apoiar. Eles vão te apoiar, claramente, porque, bem, são seus pais, eles vão entender a tua situação e tudo mais, as coisas. É, mas infelizmente não é assim que A funciona. questão é que você já tentou. A pergunta simplesmente vai ser essa. Se você já tentou, beleza. Se não tentou, tá na hora de tentar. Eu tenho noção disso, só que é complicado. Tipo, como é que eu posso te dizer? Minha família, de certa forma, eles são... É estranho, porque eles são muito liberais, de certa forma. Eles não são conservadores, eles não... Mas eles são super protetores, tá ligado? Eles não... Eu falo assim, mãe, eu estou saindo com 2 meninos ao mesmo tempo. A minha mãe, ela vai querer conhecer os 2 meninos, ela vai querer saber o exame de sangue pra ver se eles têm alguma doença. Ela vai querer o CPF, com quem que ele mora, com quem que ele deixou de morar. Ele é virgem, se ele... Com quantas garotas ele já ficou e se ele já teve uma namorada antes de mim e se ele tem noção do quão perigoso é me namorar. Nossa, velho. Mas a questão é que vamos lá. Eles estão certos de uma forma e de outra estão um pouco errados. Mas 2 caras, uou. Sair com 2 caras ao mesmo tempo é algo meio complicado. Né? Não é complicado, Deus. É tudo no sigilo, na real. Tá, pera, como é que a questão é? Como é que... Quase ninguém sabe disso. A questão é como é que isso funciona? Porque... Como eu disse, funciona, tipo, eles me chamam, ou eu vou lá, e a gente segue nessa relação. Esse tipo de relação. Tá, então é uma relação de basicamente... Nossa relação é basicamente toda carnal. Nossa relação carnal não é amorosa, nem um pouco de querer ter alguma coisa entre nós, porque eles têm as crushes deles, eles já me admitiram isso. E eu sou só uma pessoa que está ali pra ser ajudada e ajudar eles, de certa forma. Tá, e você percebe o seguinte, tenta pensar o seguinte. Vamos lá, essa situação toda é uma merda,
essa situação, você não quer essa situação pra ti mesmo, eu acho. Porque ninguém quer, realmente. Você pode ser a pior pessoa do mundo, mas tu ainda vai querer alguém que seja não só chamado pra ti, mas uma relação monogâmica, que seja você mais uma pessoa e só, sabe? Que alguém que você quer alguém que realmente se importe contigo. Você é um cara foda pra ti, sabe? Você quer alguém que vai se importar contigo, vai fazer as coisas dele e ainda vai continuar sendo assim. É que eu sou meio que traumatizada desde que eu era pequena. Eu sempre quis um namorado e eu consegui um muito cedo. E ele era uns 3 anos mais velho que eu. E o que aconteceu foi que ele me usou de formas que acho que ninguém merece ser usado, tá ligado? Tipo, sabe que alguém te forçar Uhum. a tirar fotos, a fazer coisas na frente dos outros, a mostrar essas fotos pros seus amigos Nossa, velho. e fazer coisas em público nojentas que você não gostaria de fazer com 12 anos. Nossa, velho. A questão é o seguinte. Eu acho que isso entende, né? Isso é bem entendível. O porquê você não quer ter um relacionamento de forma futura é pelo medo de que isso venha a se repetir. Mas a questão é, o problema é esse. Você foi muito nova à procura de algo que você não era pra procurar. Você entende isso? Porque Mas eu não procurei, eu juro por Deus. O menino, ele me enchia todo dia pra gente namorar. E eu acabei me apaixonando por ele, como toda menininha acaba se apaixonando por um garotinho. E ele falou, agora a gente tá namorando. E eu aceitei, porque pra mim ele era o meu príncipe encantado. Eu apresentei ele aos meus pais. Ele me apresentou pra mãe dele. Foi tipo um relacionamento sério dele almoçar lá em casa todo dia, dele ir pra festas de família com a gente, tá ligado? tá. Só que eu me sentia suja de certa forma. Porque eu era uma criança, ele era um adolescente. Entendi. Mas tá. O problema é quando é que isso começou a acontecer contigo? Essas situações começaram a acontecer contigo. Olha, isso começou a acontecer desde a escola, já acontecia. Então, desde muito cedo isso sempre aconteceu. Porque eu sempre tive um corpo um pouco mais desenvolvido, assim por dizer, do que as minhas amigas, e os meninos notavam isso. E aí eles se aproveitavam disso. E eu era muito ingênua, tipo, muito ingênua. Pra mim, na minha cabeça, isso era um ato de amizade, o que eu fazia com eles. Nossa, velho. Eles falavam, senta aqui no meu colinho, não sei o que. E eles eram do primeiro ano do ensino médio, e eu tava no 6º ano, e eu ficava, tipo... É bom, né? Isso é o que os amigos fazem. E foi isso. Aí, na minha cabeça, os amigos faziam isso. Tá, primeiro, sei lá, velho, eu acho que o que faltou pra ti foi educação mesmo. Eu admito que dessa visão que eu tô tendo, da forma que você tá me colocando, seus pais, de certa forma, eles falharam contigo na tua educação e de como te instruir e como você deve agir, sabe? Isso também é meio que ocasionado pela questão que sua mãe é meio que divorciada do seu pai. E isso te traz. Nossa, te traz vários problemas pra ti, sabe? Isso te traz consequências porque. Quando é que eu fazia psicólogo, tipo, meus pais, eles nunca se preocuparam com a minha cabeça, porque o que eu era? Eu era a menina que tirava só notas excelentes, nunca fui chamada na diretoria por nenhum motivo. E quando foi chamada foi porque, sei lá, alguém bateu nela. Eu era a garotinha perfeita, que todo pai queria, todo pai amaria, como assim dizer. Só que aí teve uma vez que eu decepcionei minha mãe, com 9 anos. Eu tava mexendo no computador, eu tava falando com pessoas que eu não conhecia, e a minha mãe ficou muito brava comigo, porque ela não esperava aquilo de mim, da garotinha perfeita. E aí, naquele momento eu pensei, agora eu não sou mais a garotinha perfeita, o que eu sou? Eu não sou mais nada. Eu tenho que morrer? Nossa. Eu não sou mais nada, eu não sou mais a garotinha perfeita. Aí eu corri até a sacada da minha casa, eu morava num prédio, e comecei a sentar lá, pensando, será que eu pulo? Eu não sou mais a garotinha perfeita. Eu devia pular. E alguma coisa na minha cabeça disse, tu devia pular. E a minha mãe falou, não, tu não vai pular, tu não pode pular. Julia, não pula. E eu pensei, por que eu não posso, por que eu não devo pular? Eu não te decepcionei. E ela, não, porque eu te amo. E aí eu falei, cara, se ela me ama, então tá tudo bem.
não tava tudo bem. Depois que eu saí da sacada, minha mãe quase quebrou o meu pulso Nossa, velho. pra eu não fugir. E ela ligou pro meu pai. E o meu pai ia chegar em casa e ele ia me arrebentar. Por quê? E aí eu pensei, olha, o que eu vou fazer? Aí eu peguei uma faca de cozinha e corri até a cozinha e falei que ninguém ia chegar perto de mim. Que ninguém ia me machucar. Sim, mas, cara, a reação dos seus pais foram as piores possíveis. Quando alguém se tenta fazer algo desse tipo, cara, você não agride. Do que vai adiantar tu agredir? O que vai adiantar tu dar essa Então, lição toda, sabe? eles me bateram até eu pagar depois disso, quando eles chegaram em casa. A minha avó e o meu pai chegaram em casa, aí meu pai me bateu até eu apagar, e aí a minha avó começou a brigar com ele, eu só lembro disso. E aí eu comecei a fazer psicóloga. Porque, né, ninguém deveria tentar se matar com 9 anos. Não, tá, tudo. Não, a coisa é o seguinte, ó. Você teve meio que, de certa forma, um choque de realidade com a questão de que, como você agia, por causa que eles te superestimaram, tá? Te colocaram em um pedestal com 9 anos de idade e isso não deveria ser feito. Eles te colocaram em um pedestalzinho, te colocavam como um prêmio, falavam que você era super e tudo, você podia fazer tudo, mas sendo que você realmente não podia fazer tudo, sabe? Eles não te superestimaram, mas te supervalorizaram nessas coisas, fizeram você se supervalorizar, sabe? E você não acabou tendo uma visão totalmente enviesada de quem era você nessa idade. E isso, quando você percebeu que você estava fazendo isso, quando você teve esse meio que pequeno choque de realidade, tu viu que as coisas não eram como estavam sendo apresentadas. E o que te ocasionou tudo isso, as próximas ações que vieram depois disso, foi o grande problema que eles te agrediram. E, cara, beleza, uma pessoa tenta se matar, você vai tentar espancar ela pra ela não querer se matar? Porra! Você quer incentivar ela a se matar mais ainda, caralho? Sabe? É a melhor forma de incentivar um não vivimento, Aí, cara. quando eu cheguei numa cidade nova, eu era nova e eu queria ser alguém nessa cidade. Eu queria que as pessoas não me idolatrassem, mas pelo menos tivessem respeito por mim, sabe? E aí eu falei assim, mas como tá dizendo, aí quando eu tinha uns 12 anos, eu peguei e eu falei assim, eu vou ser alguém. E eu comecei a falar algumas coisas da minha vida pra um amigo meu. Meus pais viram meu celular, porque como desde sempre eles olham a minha vida pessoal e não têm respeito por ela. E aí eles falaram, tu vai dizer que isso é mentira. E eu, por quê? E eles, porque tu não pode dizer essas coisas pra um amigo seu. Eu falei, mas pai, mas isso é verdade? E eles, então se é verdade, a gente vai na polícia. E aí eu falei, por que a gente vai na polícia? Porque o que tu disse é muito grave. E eu falei, tá bom, né? Aí a gente não foi na polícia, porque eu tive uma crise pensando, porra, eu vou ter que... Aí meus pais mandaram assim pra ele, dizendo que eu era uma mentirosa, que eu não tinha juízo e que tudo que eu tinha falado era uma pura mentira. E é uma cidade muito pequena onde eu moro, tem 28 mil habitantes. Então, ele soubesse que eu sou uma mentirosa, o que eu não era, mas se ele... meus pais dissessem que eu sou uma mentirosa, ele ia acreditar que eu sou uma mentirosa e ele ia falar pra todo mundo que eu sou uma mentirosa, porque é meio que assim que funciona aqui. E aí eu peguei um antidepressivo meu e comecei a tomar. Mas eu comecei a comer o antidepressivo como se fosse balinha. Porque eu tava muito nervosa. E aí eu falei, mãe, eu comi todos os antidepressivos que eu tinha. Era uma caixa de 250 miligramas. Nossa, velho! E aí, a minha mãe, ela surtou. Meu pai me deu um tapão na cara e começou a chorar. E aí, eu dormi. Ninguém me levou no hospital. E aí, eu dormi com a minha avó. Naquele momento, eu tive um ataque de esquizofrenia. Nossa, velho. Eu peguei e falei assim, olha... mãe, o que é aquela aranha preta andando na minha cama? E minha avó, que aranha? É essa aranha? E aí eu toquei nela e ela começou a subir em mim. E eu, você não tô vendo que tem uma aranha subindo em mim?
e começou a surgir várias aranhas pretas na minha cama e eu só via elas. E coisas pretas começaram a derreter do teto e eu só via aquelas coisas e eu comecei a gritar e comecei a me debater e eu comecei a falar: mãe, 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 as aranhas estão me comendo, as aranhas estão me comendo. E aí eu apaguei de tanta dor que eu tava sentindo por dentro. Aí eu tive eu entrei em coma por uma semana e pouquinho. Tive uma convulsão no meio do caminho e um ataque cardíaco por causa dos antidepressivos que eu tomei. Vamos lá. Um problema total. Base familiar totalmente desestruturada. Não foram bons pais, não aprenderam a ser bons pais, não souberam ensinar uma criança. Eles não tiveram, provavelmente não te deram uma... É que assim, eu não cresci. Eu cresci vendo o exemplo do meu pai biológico e do meu padrasto e da minha mãe, que são 3 pessoas totalmente diferentes. Tipo, o meu biológico, ele é um canalha, ele bate em mulher, ele bebe muito, ele é contra a lei, basicamente, e se faz de santo, sabe aquela pessoa que, tipo, todo mundo idolatra, mas por trás da máscara é só um bando de coisa podre? Então, esse é meu pai. Aí meu padrasto, ele é o quê? Ele é um cara veio da favela, cresceu na vida, quis sair da favela. E agora ele tá me ensinando, ele me ensinou desde pequeno os princípios de tu ter que agradecer por tudo que tu tem, nunca dizer não para os seus pais e não sei o quê. E a minha mãe é filha de coronel da Brigada Militar. Então... Aí todo mundo teve um princípio diferente, tentou me botar todos esses princípios e eu me tornei eu. A questão é, acho que, vamos lá, vamos seguir no plano. Não entendendo nada. Sim, eu tô entendendo a questão, vamos lá. Teu pai é um canalha, o biológico é um canalha, teu padrasto é um cara que foi ensinado e tem princípios cristãos. Tua mãe foi ensinada e tem uma educação mais rígida e bem mais regrada por questão militar. Mas tá, a vida sua, de certa forma, tirando e excluindo a merda que é o teu pai biológico, de certa forma, e acrescentando os ensinamentos que o seu padrasto em si te passou, cara, eles são os melhores princípios e melhores ensinamentos que podem estar sendo passados para uma criança, que são os princípios da igreja. Eu mesmo sendo ateu, não tendo essa crença, eu vejo que a moral cristã em si é algo boa demais para qualquer pessoa. E se tu tem a moral cristã contigo, né, os ensinamentos... Ele é ateu também. Sim, mas todo ateu ainda é baseado e ainda tem a moral cristã em cima disso. Não importa, você não pode negar. Nós vivemos no Ocidente e não tem como negar isso. Verdade. A nossa ética e nossa moral foi baseada no cristianismo. E ele, de certa forma, ele é mais cristão do que ateu em si, por causa que ele tá te passando algo que é basicamente ser como um cristão, cara. Ser como Cristo, buscar a ser como Cristo, de certa forma. Quer não dizer não aos seus pais, respeitar as pessoas e outras coisas que ele te falou. Então, se você segue, de certa forma, isso, tu é cristã. Se tu segue e Mas ele falou tua vida pra mim, nisso... Esses dias, eu vou só comentar um negócio que ele me falou esses dias, que eu tava pensando, moral cristã, não sei o que, mas... Ele falou assim que como eu vou pra um colégio novo ano que vem, eu vou sair do país e eu vou pra um colégio novo. Ele falou, tu vai pra minha terra? E como tu vai pra minha terra, eu vou já te ensinar como é que funciona, você tem que impor respeito. E como eu imponho respeito? Se alguém mexer contigo, tu quebra a cara dessa pessoa. Pai, como assim eu quebro a cara dessa pessoa? E aí ele disse assim, tu vai ter que quebrar a cara dessa pessoa. Se vier uma ganguezinha, tu tá nem aí. Tu tem que quebrar a cara de todo mundo. Mesmo que tu apanhe um pouco, tem que bater. Eu vou estar lá pra te defender. Na diretoria, mas na rua tu se vira. Eu falei, tá bom, né? Se é assim que funciona lá, eu vou ter que me virar. Nunca briguei na vida, mas vamos lá. Sim. Mas continuando entendendo a coisa que eu tava te falando sobre a moral cristã, ela é realmente boa pra tua vida e se você seguir ela, de certa forma, vai ser algo muito bom pra ti. Parece uma puta hipocrisia do caralho eu falando algo desse tipo, né? Mas é uma verdade. A gente tem que seguir a verdade, aquilo que é mais certo pra ti. Olha, as coisas que aconteceram merdas pra ti, sabe? É o seguinte, as coisas que aconteceram contigo foram bem merdas, mas
se tu pega essa relação e tenta não se baseia, vamos lá, em tudo que aconteceu com isso, né, na tua vida, até o momento, se você, tipo, o cara merda que você teve um relacionamento, você procurar procurar e ver que tem um padrão em cima disso, que o cara merda sempre vai ser um merda, sabe? Evitar caras, por exemplo, feministas, ou caras que não tenham uma aparência mais masculina. Se tu fazer isso na tua vida, tu vai conseguir se dar muito bem. Tu vai conseguir viver bem, conseguir ter um relacionamento com pessoas boas. Claro. Consegui entender o que tu disse. Mas aí é uma questão mais de você, né? Procura pessoas que são não mais religiosas, claro, mas que têm uma boa educação e falam isso tudo. É um bom princípio. É uma boa lição de estar se tirando em cima disso tudo, né? Porque aquele cara, o cara que ele era um merda contigo e fez você fazer aquelas coisas, tem, de certa forma, se for ver, um padrão de ação. Você consegue agora estar identificando quem é o merda antes mesmo de estar começando, sabe? Realmente. Eu olho pra uma pessoa e eu penso, olha, é muito bonito. Mas aí eu quero conversar com ela, eu converso com a pessoa, aí ela fala uma ou duas coisas e eu só pelo jeito que ela fala ou pelo jeito que ela reage ao que eu falo, eu já fico, isso aí não vai dar certo. Sim, realmente. Então, olha, agradeço, Júlia, pela tua presença, cara. Tu foi uma pessoa muito boa aqui no podcast. Realmente, se tiver vontade de voltar algum dia, gravar novamente comigo, agradeço. Se você quiser continuar conversando ainda comigo aí, a gente mantém contato, tá? Se quiser pedir alguma coisa... Tudo bem. Pedir uma música aí, que é aqui no podcast, todo final a gente pede uma música. Se tem uma escolha, por favor, não seja fã. E não tem direitos autorais. Deixa eu pensar... Putz, aí agora é ferra, né? Deixa eu pensar. Bota Love, da Aya Nakamura. Ela não tem direitos autorais, né? É uma música muito boa. Eu acho que tudo bem. Qualquer coisa, você me envia ela depois, tá? Bem, tchau. Tchau. Parle-moi encore une fois, juste une dernière fois. Je suis captivé par ton charme et tout ce qui suit. Nakamura est tout oui. Pas de mal à l'aise ce soir, je veux tout savoir. Les autres me parlent, je ne calcule pas. C'est toi que je veux, je ne calcule pas. Parle en français, je parle de polygame. Je te parle en direct, ne me mélange pas. Suis-moi, baby, baby. Suis-moi, baby, baby. Suis-moi, suis-moi. Baby, parle-moi encore une fois. Baby, regarde-moi encore une fois. Bifé, Akadine, Bafé, Akadine. Bifé, Akadine, Bafé, Akadine. Tu es tout, je te vois partout. Le temps fait les choses, on reste ensemble. M'arrêter les faux, je succombe. Malgré, y'a rien d'intéressant dans ma life. Si tu me laisses en solo, moi je gagne. Moi, tu fais des dégâts. Je sais que tu me kiffes comme ça. Arrête-moi ça. Tu connais mes débats. Je te parle en français, je parle de polygame. Je te parle en direct, ne me mélange pas.